Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Luiz Hendrix e hoje a gente vai fazer o nosso primeiro Pergunte ao Cientista do curso A Trilha do Cientista comigo e com o Onício Leal. E aí, Onício, tudo bem? Fala pessoal, eu sou o Onício Hendrix, tô brincando, Onício Leal. E pô, que bom que vocês Onício mandaram esse monte de Hendrix. pergunta pra gente, né? Porque acho que vai ser interessante gerar essa interação aí com vocês pra ir aquecendo, né? Antes da gente abrir as inscrições para a Trilha do Cientista. Então, muita pergunta boa para a gente começar. E já vou começando, Onício, eu vou mandar uma direta para Vamos você, lá, vai do lá. Matheus Sarra. Ele perguntou: a verdade científica é absoluta ou relativa? Nossa, essa pergunta é fácil, né? Porque que é fácil nada. Na verdade, acho que não existe verdade científica, né? Ela não existe. A pergunta foi muito boa, mas ela tá semanticamente errada, porque verdade e ciência são duas coisas que acho que é meio. Elas se contrapõem, né? O cientista, ele passa muito tempo tentando verificar se é verdade aquela hipótese que ele girou. Mas não é porque ele conseguiu confirmar a hipótese que aquilo vai ser uma verdade absoluta, né? Talvez, eu não sei nem se é relativa, porque aí entra num outro nível de complexidade, né? A verdade que você acha naquela hipótese aceita é verdade para quem? Por qual lente, né? Na lente do cientista da área de saúde ou na lente do cientista da sociologia, por exemplo. Uhum. O que é que você acha? Inclusive, não, inclusive, agora tá me chegando várias lembranças de algumas aulas onde a gente comenta, inclusive, isso, sobre a questão dessa verdade, a busca por essa verdade, ou essa quase verdade que a gente pode chamar, porque é muito aquilo, dependendo da sua área, principalmente das áreas biomédicas, a sua verdade que você encontrar hoje, amanhã ela pode estar completamente diferente do que você encontrou. E isso é ciência. Esse é o Exatamente. processo científico, são as pessoas, digamos ali, elas estarem 90, sei lá, 90 e poucos por cento certo, até uma hora que outra pessoa diz assim, olha, não é tão assim, tem esse lado, tem essa outra perspectiva. Então, a gente não pode falar sobre verdade absoluta relativa na ciência, porque realmente a gente não tem. Todo dia as coisas elas estão mudando muito rápidas e a gente está sempre alterando essa nossa visão do que é a verdade, do que não é verdade, e como o Nisso também colocou perfeitamente, né? Através de qual lente isso É, é verdadeiro ou não? exatamente. Não, muito bom. Boa pergunta. A Anine Leão fez aqui essa pergunta. De cientista para cientista, como se sente sendo cientista? Eu me sinto bem, obrigado. A próxima. Tô brincando. Próxima. Me sinto feliz. Eu me sinto feliz, eu me sinto desafiado. Me incomoda muito quando eu chego numa época... Porque também é natural, você está em projetos, por exemplo, agora no Covid tem um monte de projeto parado. Então você fica ali num hiato entre atividades de campo e não tem resultado para escrever paper, não tem aula, não tem atividades, enfim, coisas que fazem parte ali da rotina Uhum. do departamento. Nesses momentos assim, eu acho chega a ser um pouquinho chato, porque quando assim, o tipo de pesquisa que eu faço é muito em campo, é muita atividade, né? É muita mão na massa mesmo. Quando gera esses momentos de ato, eu me sinto fica meio boring, assim, o cenário, né? Mas faz parte, e tirando isso, eu me sinto muito bem. Me sinto muito bem. Eu também me sinto muito bem e acho que todo cientista que tá vivendo agora essa época de pandemia, que são todos nós, tem esse desânimo de você não estar conseguindo produzir o que você produzia. E eu acho que a alegria do cientista, pelo menos assim, na minha visão, o que eu sempre senti, é me sentir produtivo, me sentir que eu Uhum, estou uhum. escrevendo artigos, respondendo, dando palestras, né, fazendo meu papel ali, né, produzindo coisas. E essa pandemia, ela, por muito tempo, deixou a gente sem poder fazer nada, até a gente se reestruturar e aí todo mundo conseguir trabalhar de casa, mudar o foco também das nossas pesquisas, né? Muitas pessoas acabaram parando o que estavam fazendo, no meu caso, e começando a trabalhar com Covid. E aí e aí uma coisa que eu aprendi na ciência também, durante essa minha trajetória, foi buscar diferentes fontes de alegrias. Então, digamos assim, numa forma geral, eu não estava tão animado por tudo que estava acontecendo, mas eu comecei a pensar
mas pelo lado, poxa, eu estou conseguindo produzir isso mesmo nessas condições. Então, é isso. Eu tô, por todas essas adversidades que o mundo está enfrentando, mesmo assim, eu continuo feliz porque eu sei que o meu trabalho, ele está, de alguma forma, fazendo a diferença nesse momento. Então, é isso que também move o cientista, né? A gente poder fazer a diferença. Exatamente. E aí, vamos aqui para uma próxima. Nanda Kobayashi. Olha, acho que acertei o sobrenome. No seu ponto de vista, qual a influência da intuição na ciência? Eu gostei dessa. É uma pergunta profunda, né? Pergunta profunda. Essa pergunta tem aquele momento de... Cadê? Deixa eu ver se eu acerto aqui o botão. É o grilo. Que faz a gente ficar refletindo, né? Qual será o papel da intuição na ciência? Não, acho que é importante a intuição. Na verdade, eu acho que a intuição é provocada pela sensibilidade que o pesquisador precisa ter no cenário em que a pesquisa dele se insere, ou o cenário que está o circundando, né? Porque a partir disso é que ele vai conseguir ver se aquele problema é de fato um problema, ou se o caminho que ele está traçando ali do experimento, do projeto, da solução, se de fato faz sentido. Então, porque quando fala em intuição, ele beira o aspecto esotérico, né? Beira né? Eu não sou muito... Vou jogar para os astros e eles vão me dizer o que eu vou fazer. Eu não sou muito fã desse tipo de pensamento. Eu substituiria por sensibilidade. Né? A influência da sensibilidade do cientista, do pesquisador, é fundamental na ciência. Perfeito. É só uma coisa que eu queria acrescentar também, porque quanto mais experiente a gente fica, essa intuição, ela realmente é uma sensibilidade. É muito mais a gente rever erros que a gente já cometeu para não cometer novamente, e a quantidade de conhecimento que a gente acaba adquirindo em determinado tópico facilita muito a nossa tomada de decisão. Então, é mais esse direcionamento, né? Não é uma intuição, é mais um saber científico, um conhecimento que a gente já tem construído, que a gente consegue direcionar melhor. E é muito importante. É fundamental na trilha do cientista ele adquirir esse tipo de habilidade, né? E é com experiência. É com o tempo e que você vai aprendendo. Mas ótima pergunta. Ótima. Deixa eu aqui sortear mais uma outra aqui, ó. O pessoal do Telegram que mandou. Vamos na pergunta da Lara, que não tem sobrenome. Só um parêntese. É engraçado esse negócio, né? Porque provavelmente ela deve ter um sobrenome. Mas vou contar uma história rápida aqui. Em 2015 eu estava organizando um evento aí no Rio de Janeiro, chamado EpiHack, e a gente estava trazendo especialistas, epidemiologistas, pesquisadores de várias partes do mundo. E aí, uma hora antes, faltando uma semana para o evento, não, minto, faltando acho que 2 dias para começar o evento, o pessoal que estava de outros países já estava se organizando para chegar no Rio de Janeiro, e aí me ligam lá da organização do evento falando assim: Onício, ó, deu um problema com a passageira que tá vindo da Índia, porque ela só tem um nome. A companhia aérea não quer deixar ela ir pra cá. Eu disse, como assim ela só tem um nome? Ela disse, é só esse nome aqui. Aí a menina só tinha um nome mesmo. Ela era casada, e era um nome de casada, e lá na Índia, não sei se isso é comum ou se foi o caso dela específico. Eu sei que ela separou, divorciou do ex-marido. Perdeu o sobrenome. Perdeu o sobrenome e não voltou o nome de solteira. Então só ficou o nome. E aí a companhia aérea não queria deixar ela embarcar, porque não cabia lá nos campos. Enfim, precisava de um sobrenome. Eu sei que ela embarcou com um nome só. Não sei se é o caso da Lara. Mas Acho que não. Ela perguntou se é possível ser cientista sem ser professor. Ela fez 3 perguntas, né? Se é possível ser cientista sem ser professor, como escolher um bom orientador, e a iniciação científica deve ser feita durante a graduação ou pode ser feita depois. A primeira pergunta é que sim, você pode ser cientista sem ser professor, o contrário também, e as duas coisas também, nenhuma das duas coisas também. Então, tem gente que pensa que é cientista. Sabe aquela história do Chaves? Isso aqui é o refresco de tamarindo, uva, com sabor de tamarindo e gosto de limão, uma coisa assim, né? Sim. Pronto, tem gente que acha que é cientista, mas é professor, mas na verdade não é nenhum dos dois no final do dia. Ou essas combinações, elas acabam acontecendo em vários cenários. Então, sim, é possível ser cientista sem ser professor e o contrário também. Escolher um bom orientador, qual é a tua experiência aí? Qual é a tua dica, Luiz, sobre como escolher um bom orientador? A minha dica é sempre... porque, assim, o orientador, ele pode falar 1000 maravilhas. O quanto que o laboratório é perfeito, o quanto que as pessoas são felizes, e você
pode, obviamente, cair nessa e chegar lá e entrar. Claro que a primeira coisa é você decidir a área que você quer seguir para poder seguir um orientador daquele campo, né? Nem estamos falando sobre isso. Mas uma dica que eu dou e que é muito válida e que já me salvou de alguns problemas durante a minha carreira é conversar com pessoas do lugar. Busca o contato de outro aluno de iniciação científica, mestrando, doutorando. Normalmente as pessoas elas são bem, digamos assim, bem transparentes quando você pergunta como é que é o fluxo do laboratório. E aí você pode ver se você se adapta ou não. Existem laboratórios em que não existe muito bem uma orientação. Os orientadores são os próprios alunos, digamos assim. É um professor que está mais ausente. E, assim, é o perfil daquele laboratório. Existem outros laboratórios que não, o orientador está ali, vai na bancada, te instrui de verdade. Outros laboratórios não tem muito orientador e a cobrança é muito grande. Então, acho que isso não é só para como escolher um bom orientador, mas escolher o orientador que caiba melhor no seu perfil, né? Então, acho que essa é a dica muito valiosa. E a outra perguntinha da Lara aqui foi se a iniciação científica deve ser feita durante a graduação, pode ser feita depois. Vou dar uma resposta filosófica. O primeiro objetivo e a segunda parte da resposta filosófica. A objetiva é claro, tem que ser na graduação, mas a filosófica nunca é tarde para você iniciar na ciência. Ser iniciada na ciência, né? Acho perfeito. É isso aí, não tem outra. Vamos então para outra aqui. Sorteia aí. Eu vou sortear uma que eu achei... Vou sortear com o viés, tá? Que inclusive falamos muito sobre vieses, tá? Lá o viés de seleção aí do Luiz, tá vendo? O viés de seleção. Mas é que essa aqui eu achei interessante. É da Melissa Valim. Ela perguntou assim: estudar ciência te faz mais cético ou mais sonhador? Gostei dessa. Cara, a ciência me faz cético, de certeza, sendo que eu acho que não são excludentes. Eu continuo sendo uma pessoa cética. Quando eu iniciei na ciência, eu iniciei com muitos, assim, meu ceticismo ele se aflorou muito mais, né? Porque aí a gente vai buscar realmente o porquê das coisas. Então, mas isso não me deixou menos sonhador, não. Eu continuo sonhador. Então, são coisas não excludentes, né? Eu tenho os meus sonhos. Eu costumo dizer que um sonho é uma coisa beirando o impossível de acontecer. O que não é isso é plano, né? Então, por exemplo, se eu tinha um sonho de morar fora. Depois eu percebi que não era um sonho, era um plano. E aí, hoje faz 2 anos que eu moro aqui em Zurique, na Suíça. Mas, por exemplo, eu tenho um sonho de tocar no Rock in Rio. Eu sou baterista, vocês estão vendo aqui alguns instrumentos, mas eu sou baterista. E eu sei que isso é um sonho impossível, né? Praticamente impossível, porque eu não tô fazendo nada para chegar lá. De fato, é um sonho. Teria que acontecer um negócio muito, assim, diferente para conseguir. Mas continuo tendo os meus sonhos, sim. Igual. Acho que não são... Ele não vai excluir, né? Você ser cientista não exclui o fato de você ser sonhador. O que acontece, o que eu senti muito na ciência, o que a ciência me trouxe pelo fato da gente estar vivendo processos científicos através de metodologias, né, a questão de você ter uma metodologia científica, a ciência ela te faz mais pé no chão, mais racional. Então você consegue definir exatamente o que beira o impossível ou não. E também a ciência, por a gente ter um perfil muito de metodologia, né? Para a gente querer, a gente quer observar esse fenômeno. A gente precisa antes fazer isso, esse vai ser o nosso resultado, e aí a gente extrai uma informação disso, e ali a gente vê como é que a gente vai apresentar o que a gente encontrou. Esse processo fez, pelo menos para mim, do que o Onísio falou, da gente conseguir transformar o que é sonho e o que é plano, né? Então a gente fica muito mais racional nesse sentido, né? O que também é muito bom. O que é muito bom. Deixa eu sortear aqui então uma pergunta da Thalita Oliveira. Manda. O mercado para pessoas com doutorado é mais escasso? Essa é uma boa pergunta, porque eu não diria que ele é mais escasso. Vai depender do contexto, na verdade. Isso. Né? Por exemplo, aqui na Suíça, e é uma realidade também para vários países da Europa, é muito comum as pessoas terem doutorado. Muito comum. É tão comum que em formulários que você vai preencher, sei lá, vai comprar uma passagem aérea, preenche o formulário, vai comprar enfim, qualquer tipo de formulário de serviço que você vai preencher. Eles perguntam, você é um mister, é uma miss ou é um doctor? Eles botam doutor
no negócio. Então, e não é só doutor de quem fez medicina, não, por exemplo. É doutor no sentido de doutorado também. Então, assim, é muito comum. Então, como é tão comum, quem não tem doutorado, mas que quer se engajar em posições de pesquisa, seja na academia ou seja na indústria, daí vai precisar. E nesse contexto, existe uma abundância muito grande. O mercado de trabalho na Suíça, para quem fala alemão principalmente e que tem doutorado, é muito fértil. Se você não tem doutorado, se você não fala alemão, mesmo você tendo um doutorado, daí fica um pouquinho mais difícil você conseguir, né? Tô falando no contexto aqui da Europa, né? Tipo Suíça, Alemanha, Áustria, que são os países aqui da redondeza que pagam melhor. Então é isso. Bom, aí a gente poderia passar aqui horas falando do mercado de trabalho para doutores, né? Mas assim, focando nesse aspecto, é isso. Agora, a realidade do Brasil é É isso que outra eu ia história. comentar. É outra história, né? Eu só vou concluir aqui e depois você complementa, Luiz. Mas a minha perspectiva é que o Brasil não valoriza a pessoa que passou ali 4 anos fazendo doutorado e construiu um conhecimento, contribuiu com a sociedade, com aquele conhecimento. Não valoriza. Não valoriza nem no público e nem no privado. Isso é triste. Então, assim, seu título de doutorado, se você não quer se engajar, se você não quer seguir carreira acadêmica no Brasil, muito possivelmente não vai te valer muita coisa em outros ambientes. Muito possivelmente. Né? Eu tenho amigos que têm doutorado no Brasil que estão muito bem financeiramente, mas que não o título de doutor não valeu para eles chegarem lá. O que é uma coisa muito ruim. Né? Que é uma coisa muito ruim. E perfeito isso que o Onis colocou. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma situação onde as pessoas elas vão fazendo... Muitas pessoas acabam caindo no doutorado, às vezes até por falta de opção, o que é triste. Perde-se um pouco o sentido de fazer um doutorado. É porque a pessoa estava ali, não tinha que fazer... foi para iniciação científica, foi para o mestrado, e ela nem está feliz fazendo aquilo. Então, acaba, às vezes, até perdendo um pouco de sentido. Em relação a, por exemplo, universidades, existem universidades privadas, eu já vi isso de perto, onde elas não contratam pessoas com doutorado por causa da hora-aula. Isso, faz sentido. Elas preferem ter só especialista, e aí, para cumprir a cota do MEC, tem um doutor. Aí, o que acontece? Beleza, e o cara que está no mestrado e aí termina, tá trabalhando lá e termina e ganha um doutorado. O que a pessoa faz? Omite o título. A pessoa não fala que tem doutorado. Ela exclui do Lattes. Exclui do currículo. O que é muito triste também. Demais, nossa. É muito triste. E isso é o quê? A baixa valorização do doutorado. Porque as pessoas, às vezes, elas tendem a não enxergar o perfil de uma pessoa que tem doutorado. Ela, dependente da área dela, é um perfil diferente. Pela construção, pelo tipo de cabeça no sentido de resolver problemas. Sim, totalmente. De independência. Então, as pessoas em processos seletivos às vezes não enxergam isso, entendeu? E, enfim, é triste, mas é o que acontece aqui no Brasil, infelizmente. Vamos lá, sorteia outra aí, Luiz. Vamos lá, então. Vamos ver aqui, sortear sem viés de seleção. Essa aqui do Hugo. Acho que é uma pergunta muito pessoal, mas acho que a gente pode dar a nossa visão. Hugo Pascoal pergunta, lá do Telegram. Por que escolher a carreira acadêmica? Por que escolher a carreira acadêmica? Poxa, tem muitos motivos pelos quais... Fala por que você escolheu, então. Quem sabe ele vai... Cara, tem muitos motivos. Sei lá, eu acho que talvez a principal coisa seja essa vontade de tentar contribuir na geração de conhecimento. E essa geração de conhecimento, ela acaba causando algum impacto social. Acho que para mim esse é o primeiro ou o principal motivo pelo qual escolhi a carreira acadêmica. Para mim, eu acho que é a possibilidade, né, de você ser, digamos ali, né, ter a formação do cientista e essa possibilidade de você tanto poder fazer as perguntas quanto responder. Isso para mim é algo que me desperta muito interesse. O que eu acho é que as pessoas precisam cada vez mais pensar: eu quero escolher a carreira acadêmica porque eu quero chegar nesse ponto aqui. Então é a questão da trilha, é o que a gente bate muito. Né? Então, como que eu consigo chegar lá?
É através da carreira acadêmica? É através da carreira acadêmica. Então, olha, eu preciso fazer isso, aquilo. Então, as pessoas têm que ter muita noção de que não é só um título, não é só para você ser chamado de doutor ou doutora. Existe um propósito muito maior ali dentro que está nessa construção desse conhecimento e a formação desse perfil de investigador, de pesquisador. Você tem que saber se isso aí é para você, para onde você quer chegar. Então, Sim. acho que isso é muito importante. Exatamente. Vamos lá aqui, outro sorteio. Ana Gomes. Ana Gomes fez uma pergunta bem interessante. Existe muita resistência para profissionais que, por motivos pessoais, iniciaram ou vão iniciar em áreas que não envolvem pesquisa, mas que ainda querem, no futuro, virar cientista? Acho que foi muito aquilo que a gente falou da questão do que nunca é tarde para, digamos assim, começar na ciência, né? Mas, pelo que eu entendi da pergunta da Ana, né, essa questão de se, né, por motivos elas vão iniciar em áreas que não envolvem a pesquisa. Então, Ana, eu não vejo muito esse problema, porque, por exemplo, já vi muitos amigos meus que tiveram uma formação extremamente clínica e trabalharam em laboratórios, hospitais, davam plantão, até que eles falaram assim, não, minha coisa é academia. E aí foram para o mestrado, foram para o doutorado, hoje são pós-doutorandos, e isso depois de trabalhar um tempo, depois de um tempo de estar no mercado de trabalho e resolveram seguir nisso. Mas é aquela coisa, tem que se dedicar, tem que fazer uma escolha. Tem uma coisa chamada The Sunk Cost Fallacy, que é a falácia do navio naufragado, né? A tradução mais ou menos seria essa. E ele fala que é exatamente isso, né? Às vezes as pessoas elas deixam de tomar uma decisão que vai mudar o rumo de sua vida, considerando um eventual investimento que ela fez até ali. E isso é o que está prendendo ela a tomar uma decisão que vai mudar aquela rota. Então, muitas vezes, a pessoa ela até tem uma vontade de ser cientista, mas ela não construiu ali o início de sua carreira olhando para isso. E talvez isso, olhar para isso que foi construído, impeça ela de querer mudar naquele ponto, falando assim, mas eu já investi muito nessa história e está muito tarde para fazer isso, né? Então, isso é uma falácia que acaba atrapalhando a sua decisão. Inclusive, fica aqui a dica desse... Se você colocar no Google aí o Sunk Cost Fallacy, você vai encontrar bastante material sobre como isso pode arruinar suas decisões, né? Decisões de vida, inclusive. Então, fica essa dica de leitura aí para vocês. Maneiro. Vocês são lá uma outra aqui também muito boa, do Johan. Ele mandou aqui, ó. Queria fazer uma pergunta mais subjetiva. Como eu faço para voltar a me divertir com ciência? Eu faço tantas disciplinas e alguns cursos extras e não existe mais tempo para refletir e abstrair sobre cada conceito novo que eu aprendo. Não tenho mais aquela vontade de aprender de antes. Boa pergunta. Boa pergunta, boa pergunta. É o seguinte, o que eu falo, eu penso da seguinte forma. A ciência, ela tem duas perspectivas. Hoje no Instagram, por exemplo, tem vários perfis, no YouTube também tem vários influenciadores que utilizam a ciência para levar um conhecimento divertido para as pessoas, né? Tem o Manual do Mundo, tem aquele outro perfil no Instagram que tá bombando agora, que o cara faz... Olha, qual é? Não é assim que faz? Não, veja, uau! Sabe qual que é esse? Eu ainda não vi esse. Não, esse é famoso, ele até tá no SBT agora fazendo um programa, eu esqueci o nome dele. E ele faz isso, é ciência. Ele faz esses experimentos que faz em casa, simples assim. E, cara, a criançada adora isso. E eu acho muito legal esse tipo de diversão com a ciência, né? Dito isso, quando a gente vai pro mundo real, mundo sério, de você ter uma carreira na ciência, aí vai muito de qual a tua perspectiva, né? Do sentido assim, cara, eu me divirto fazendo ciência no Malawi. Quando eu vou para lá, faço as investigações, os experimentos e tal. Mas não significa que é só isso, né? Não significa que é só isso. Então, vai depender muito de como é que você enxerga essas coisas. Porque eu conheço gente, pronto, por exemplo, uma das pessoas que vocês já viram aí no conteúdo, né, da Carta para um Jovem Cientista, do Shinka, minha amiga. Eu tenho certeza que ela se diverte bastante lá, dissecando os mosquitinhos dela lá no laboratório de entomologia. Mas certeza absoluta que ela prefere aquilo do que tá vendo uma temporada de alguma série Netflix. Essa é a diversão dela, né? Mas para ela chegar nesse nível de diversão, teve uma construção,
né, para isso. Então, varia bastante, assim, da perspectiva do cientista sobre a diversão, né? Exato. O que a gente pode tirar disso para ser divertido? Eu sempre tento, quando, obviamente, estava numa rotina mais do laboratório, eu me divirto porque, por exemplo, eu acho a área, por exemplo, que eu trabalho é muito maluca. Por exemplo, você poder criar cérebros humanos no laboratório, isso já é divertido por si só. Então, eu sempre tentava me divertir com as perguntas que eu poderia fazer. De uma outra forma que eu acabo me divertindo na ciência e que pode ser uma dica até para você, é você criar projetos, por exemplo, de divulgação científica que façam você se divertir de alguma forma. Eu me divirto e tenho muito prazer em fazer podcast, vídeos para o YouTube. Eu acabo usando o meu background científico para produzir isso, né? Então, acabo também olhando por esse lado, né? Criar projetos que possam me trazer alguma diversão fazendo ciência, né? Ainda é ciência de uma outra forma, obviamente. Então, eu Sim. tento ir por esse lado. Muito bom. Deixa eu sortear aqui mais uma também. A gente vai ter que dar uma acelerada aqui porque tem mais algumas perguntas, mas o tempo está curto. Vou sortear a pergunta da Gabriela Silva Soares. Tenho interesse em fazer curso de inverno, verão fora. É válido mandar um e-mail para o orientador da pesquisa, mesmo sem nunca ter conversado? Sim. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. A primeira vez que eu mandei um e-mail para alguém de outro país foi na faculdade ainda. Meu inglês era uma porcaria. E eu mandei, e eu tava fazendo. Olha que doido, né? Eu tava fazendo um projeto de PIBIC. Eu tinha conseguido a aprovação do PIBIC com bolsa num projeto que trabalhava com uma bactéria chamada Clostridium botulinum. E por acaso eu tava em casa assistindo uma série no Discovery Channel. E nessa série apareceu, acho que o nome do cara, do pesquisador era Eric Johnson, de alguma instituição nos Estados Unidos, que eu não lembro qual a universidade. E aí eu vi o nome dele lá, vi a instituição, entrei no site, consegui o e-mail do cara, mandei e-mail pro cara. E eu não queria nem fazer curso, era só pra trocar uma ideia com ele, falar assim, também estou fazendo uma coisa com Clostridium. E o cara respondeu, foi super educado, assim, e tal. Isso foi, sei lá, no terceiro período da faculdade, quarto período. Então, assim, essa ousadia que eu tive e a felicidade do cara ter me respondido, né, esse primeiro passo foi o passo que abriu as portas para eu estar... assim, depois eu nunca desenvolvi nada com ele, nem a gente falou depois disso, mas isso me deu motivação e coragem de eu tentar outras vezes com outros pesquisadores. E muitas dessas vezes deu muito certo. Então eu já viajei por causa de e-mail que eu tinha mandado para uma pessoa que eu nunca tinha falado, por exemplo. Enfim, eu acho que esse tipo de ousadia a gente precisa se arriscar nesse sentido, né? Então você precisa, às vezes, dar esses tiros assim para se expor a uma situação dessa, né? Porque pode trazer um resultado muito bom para você. Sem dúvida, também passei por isso quando eu estava nos Estados Unidos, procurando outras universidades para ir. Acabei aplicando para uma série de processos seletivos e também escrevi alguns e-mails me apresentando para alguns departamentos e laboratórios que eu tinha interesse de poder trabalhar. Até um certo momento que eu recebi uma resposta de uma pessoa que eu nunca conversei na minha vida, que gostou do meu currículo, que me chamou para uma entrevista. Não precisei nem passar pelo processo seletivo que estava acontecendo no departamento. Eu fui direto conversar no laboratório e depois com a chefe lá de contratação, né, do departamento de genética, onde eu fui parar em Harvard. Foi assim. Foi mandando um e-mail e que daí começou a me abrir todas as portas de poder me mudar para lá, de poder me matricular como um aluno, de poder estar dentro de um departamento de pesquisa, trabalhando como assistente de pesquisa, e tudo começou falando com pessoas totalmente desconhecidas. Então, sim, vale a pena mandar e-mail. Fica a dica aí, pessoal. Então tá, vou selecionar aqui algumas outras e a gente já pode ir fazendo agora shot. Vamos lá, vamos acelerar aí. Pergunta da Jenny, lá do Telegram também. Ela perguntou 3 e acho que a gente também pode responder bem objetivo. É possível publicar um artigo na graduação? Como fazer uma graduação fora do país? E quais bolsas para pós-graduação existem atualmente? A primeira, sim. Sim. Óbvio. Eu publiquei 2 artigos na minha graduação. É completamente possível. E como é que você faz isso? Estando dentro de um grupo de pesquisa, por exemplo. É assim que acontece, sim. Como fazer uma graduação fora do país?
Depende do país que você quer tentar, cada país tem os seus processos seletivos. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe o processo chamado de Common Application, onde você faz a aplicação para universidades que lá, as universidades que te escolhem, né? Então é um pouco diferente. E aí você vai ter que ver, será que você consegue bolsa? Será que você vai pagar do seu bolso? Então, o que eu sempre indico é ou você entrar em sites que falam sobre intercâmbio, especificamente da área que você quer né, estudar. Então, estudar fora nos Estados Unidos, estudar fora na Austrália. Você encontra tudo isso no Google e é basicamente assim, né? Fazendo esses processos de aplicação. E quais bolsas para pós-graduações existem atualmente? Também acho que uma pergunta mais geral, mas, por exemplo, a CAPES ela tem bolsas de doutorado sanduíche, onde quando você está no doutorado, você faz parte do seu doutorado lá fora. Existe, por exemplo, nos Estados Unidos especificamente, que eu sei, a Fulbright, que também dá bolsas de doutorado pleno para pesquisadores brasileiros, né, estudantes brasileiros. E aí, Eunício, por aí na Olha, Europa tem? aqui na Suíça as agências de fomento são bem generosas. Tem muita bolsa, inclusive para pessoas que não são suíços ou não residem na Suíça tentar. O que é uma realidade também para vários outros países, né? Então, acho que tem que buscar mesmo. Se você tem um grupo, tem uma instituição que você tem muita vontade de fazer, de ter uma experiência de pós-graduação, daí você precisa. Talvez um caminho seja conseguir cartas de recomendação de pesquisadores que conheçam esse pesquisador ou pesquisadora líder do grupo que você quer se engajar. Esse talvez seja um primeiro passo. E a partir disso, de repente, o pesquisador que você quer fazer, se engajar num doutorado, por exemplo, até já tem um projeto que precisa que pode conceder essa bolsa, né? Então, varia muito, assim, não tem uma regra geral, não tem uma lista já de quais bolsas existem, assim, tem que buscar. A boa Sim, notícia é que, de fato, isso acontece, né? Então, lá no nosso grupo, a gente tem gente da China, gente da Índia, gente da Alemanha, do Brasil, tem uma diversidade bem grande lá no nosso grupo de pesquisa, e muitos deles aconteceram dessa maneira, né? Fizeram esse processo de mandar um e-mail, né, para a pessoa, carta de recomendação, até chegar no engajamento aí de estar hoje num grupo de pesquisas. Vamos lá fazer aqui a pergunta da Yasmin. Eu gostei dessa pergunta dela. O que vocês pensam sobre o sistema de avaliação dos pesquisadores, grupos de pesquisa, em relação ao número de publicações? De maneira super objetiva, eu acho que depende do lugar. Eu acho realmente que depende do lugar. É um saco existir, assim, talvez isso retire da ciência a sua nobreza do pesquisador estar submisso a um sistema de publicação de artigo científico, né? Isso é ruim, isso não é bom. Por outro lado, você publicar um artigo científico, você está favorecendo a disseminação do conhecimento. E outras pessoas utilizam seu conhecimento para construir um conhecimento em cima disso e por aí vai, né? Então, será que se não existisse essa cobrança, os pesquisadores estariam motivados para fazer isso? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, as fontes financiadoras que investiram a grana nos seus projetos, será que elas ficariam satisfeitas em saber que depois de um investimento gigante, depois de 3, 5, 7 anos de investimento, não gerou nenhum resultado? Né? Então, assim, é uma discussão muito, muito profunda, assim, que a gente não vai conseguir responder aqui. uhum, Mas só para não deixar Yasmin sem resposta, na minha perspectiva, aqui na Suíça, eu acho válido esse sistema de avaliação em relação ao número de publicações, porque isso revela a experiência. Você pode adquirir experiência de outras formas? Pode, mas artigo científico é uma maneira de você conseguir revelar a experiência. Obviamente, se for em revista, né, que tem um fator de impacto relevante. Né? Não adianta também você publicar em revista insignificante, que também aí não vai adiantar muita coisa, né? até porque o que eu acho também aí também concordo, nem vou entrar nessa questão, o Onísio já explicou tudo. Por exemplo, aqui no Brasil tem muitos concursos públicos para professor, por exemplo, de universidades federais, que conta o número de artigos, mas não conta o fator de impacto. Eu acho isso, beleza, a pessoa tem ali 30 artigos, eu tenho 8, sendo que os 30 artigos dele, um é de primeiro autor, o resto é colaboração e a grande maioria ali, fator de impacto baixo. Sendo que eu posso ter Filtração. eu posso ter 8 artigos meus, sendo que são 4 de primeiro autor, o resto de colaboração e todos ali com fator de impacto acima de 5, por exemplo. Então, a questão do número ainda é um problema aqui no Brasil, sim, porque tem muitos editais que eles não especificam, só falam assim, não,
tantos artigos é isso, tantos artigos é tantos pontos. Enfim, é realmente complicado. Exatamente. Outra pergunta aqui, que eu... Onísio, acho que o meu tá dando eco aí, meu microfone no seu. Tá? Agora? Alô? Tá ouvindo? Sim. Agora parou de dar eco. Beleza, vamos lá. Não, beleza. Juliane Coutinho. Essa pergunta, achei que uma indireta para mim. Quais dicas vocês dariam para saber explicar o mesmo assunto em níveis diferentes? Essa aí, Juliane, é muito da comunicação da divulgação científica. Felizmente, né, todos que estiverem lá no curso com a gente, a Trilha do Cientista, vamos ter um bloco inteiro sobre divulgação e comunicação científica, onde você vai aprender, de fato, técnicas de storytelling, porque tudo isso que essa pergunta, ela pode ser respondida em vários níveis, mas vai depender muito de qual que vai ser a sua narrativa, qual que vai ser a sua plataforma e qual que vai ser o seu storytelling. Então, isso tudo está junto nessa mistura, que aí é ali que você vai conseguir explicar o mesmo assunto em níveis diferentes. Inclusive, tem no YouTube, eu esqueci agora do canal, não sei se o Onísio já assistiu, que é bem bacana, que é cientistas explicando o mesmo assunto para uma criança, para um aluno do ensino médio. Já vi. Caraca, é muito legal. Tem um lá de gravidade quântica. É um bom exercício. É um ótimo exercício. E tudo tá... E aí, se você olhar esses vídeos, é tudo sobre narrativa. É narrativa e audiência. O cientista sabia exatamente para quem que ele estava falando, que a gente também vai ensinar isso no curso, né? Como é que você pensa quem que é a sua audiência, e depois qual é a narrativa que você escolhe para contar essa história. Sim. Então é isso. Vamos fazer aqui para acelerar um pouco mais, um combo de três perguntas. A Laura Manda perguntou lá. como fazer iniciação científica durante a graduação. De maneira super objetiva, se engaja num grupo de pesquisas, se tiver edital de bolsa na instituição, aplica, faz lá a seleção e começa a fazer a iniciação científica. Simples assim. É isso. A Paloma Rezende perguntou como equilibrar a facilidade com a prática, com a dificuldade com a teoria. Treino, aí faz parte da formação da experiência, né? Isso aí não vai ter um manual de instruções sobre isso, é a experiência que você vai desenvolver. A Alicia Silva perguntou como fazer um mestrado sem ter feito iniciação científica. Fazendo. Você vai ter só que na parte da seleção do mestrado, na parte da seleção do mestrado, ter um desempenho melhor, porque você não vai poder contar com a pontuação da iniciação científica, né? Isso que eu ia falar. Uhum. Acho que a gente matou esse combo aqui. O que mais? Acho que foi isso, né? Fizemos tudo. Agora, temos as últimas aqui, ó. Ricardo Figueiredo, que ele já perguntou 3 e a gente já... Para finalizar. O Ricardo fez um combão de 3 perguntas também. Vai lá, Luiz. Vamos lá. Ele pergunta aqui: como entrar na área de pesquisa e desenvolvimento, né, P&D, após a graduação, ou se é possível durante? É possível atuar nessa área sem experiência acadêmica anterior? E quais dicas vocês dariam para o estudante de biomedicina se preparar? Para o estudante de biomedicina se preparar para entrar para P&D? Olha, você quer começar, Onísio? Não, eu só ia comentar que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, que é onde eu tô e conheço amigos que estão nessa área de pesquisa e desenvolvimento, inclusive alguns biomédicos, né? A maioria deles, 90%, entraram durante a graduação na área de P&D. Eles entraram como estagiários, por exemplo, da L'Oréal ou da GSK, que é uma outra empresa também muito grande, durante a graduação. Então, volta e meia, essas empresas, elas abrem processos seletivos para estudantes de graduação entrarem lá, e muitos deles são efetivados. Então, a grande maioria que eu conheci aqui no Brasil foi através desses processos. Um ou outro entraram depois, né, no processo seletivo, através de vaga no LinkedIn, conheceram, entraram, e aí fizeram todo esse processo seletivo, né? Se é possível atuar nessa área sem experiência acadêmica anterior? Sim, a grande maioria desses meus colegas eles não tinham experiência nenhuma, foram aprender quando entraram de fato na empresa. E quais dicas vocês dariam para o estudante? A dica tá no LinkedIn, a grande maioria dessas vagas elas são divulgadas por lá, e eu acho que a gente precisa de experiência, eu acho que experiência prévia é muito importante. Uhum. Todas essas empresas de P&D, e o Onísio também pode me confirmar isso, pedem, por exemplo, um inglês muito avançado. Então, você tem que ter um inglês, então você já está preparado para isso. Mas só fazendo um contraponto a essa questão da experiência, eu vi até uma tirinha essa semana que ilustrou bem isso, né? Era uma entrevista de emprego e o cara pergunta assim para o
o entrevistador pergunta pro candidato: você tem experiência prévia? E aí o cara fica assim, super com medo e fala: não tenho. Daí o entrevistador fala: que bom, espero que você adquira muita experiência aqui. Então, em várias empresas, essa experiência acadêmica anterior acaba não sendo prerrogativa para você conseguir a vaga, porque às vezes as empresas estão querendo dar essa oportunidade para pessoas que estão entrando ali de construírem essa experiência ao longo do processo, né? Então, isso é uma contrapartida que várias empresas já estão fazendo. Mas é isso. Adorei ter respondido essas perguntas, gente. Muito obrigado. Luiz, faça aí as conclusões finais para a gente finalizar essa sessão. Bom, pessoal, então, agradecer a todo mundo que mandou as perguntas, né? Foram ótimas de serem respondidas. E deixar o convite para vocês, né? Quem está assistindo no Telegram já sabe, mas quem também não estiver assistindo, entrar lá no nosso grupo do Telegram do curso A Tríade Cientista. O link vocês vão encontrar, né? Se está vendo isso aqui em qualquer lugar, vai estar o link ali para vocês acessarem. Mas se vocês também quiserem o link, é só entrar no nosso site www.atrilhadocientista.com. Lá também você vai ter todas as informações do curso, em breve todos os módulos liberados com as aulas, o que vocês vão aprender. E é isso, a gente está divulgando tudo lá no Telegram, então todo mundo que está no Telegram vai saber em primeira mão, vai ter preferência nas inscrições, que as vagas vão ser muito limitadas. Todo mundo que está aqui, então, no Telegram assistindo, podemos até dizer que já está com a vaga garantida. E é isso, agradecer e vamos para uma próxima, né? Que o pessoal gostar, a gente faz um cientista responde aí, número 2. Vamos lá, pessoal. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.